Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo cheio de informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Gigante da Colina. As últimas novidades dos bastidores da Colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade e ficar sempre atualizado do que acontece no seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal. Agora vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vascão no vídeo de hoje. Com Nenê e Raniel retornando, o Vasco prepara a força máxima para encarar a Portuguesa. A partida é válida pelo Campeonato Carioca e será realizada hoje, quarta-feira, às 21h35. Há alguns anos, o Vasco vem passando por uma crítica situação com suas gestões. Assim como nas outras temporadas, 2021 não passou longe do problema e ficou marcado como o ano em que o Gigante da Colina não conseguiu seu acesso, tendo que jogar a Série B por mais uma vez. Com isso, o presidente do clube, Jorge Salgado, fez uma grande limpa na diretoria, comissão técnica e também no elenco, para que assim consiga um ambiente mais organizado, focado e capaz de atingir os objetivos. O que anima os torcedores é que o projeto enfim parece estar dando certo. Após a chegada de Zé Ricardo para o cargo de treinador, o Vasco conseguiu o grande feito até o momento de ser líder do Campeonato Carioca, estando fazendo um belo estadual. Assim, com a partida marcada para quarta-feira, a esperança de mais uma vitória para o Gigante da Colina segue alta, ainda mais com o retorno de dois dos principais atletas do elenco no momento, Nenê e Raniel. Com o jogo marcado para São Januário, o Vascão reencontrará sua torcida enfrentando a Portuguesa, atual quinta colocada na competição. Segundo informa o GE, Zé Ricardo deverá ir com a equipe titular para o jogo, sendo possível com que o vascaíno assista ao embate com Thiago Rodrigues, o Everton, Ulisses, Anderson Conceição e Edmar na defesa, Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Gabriel Peck e Nenê no meio de campo e Raniel como centroavante da equipe. Cotado no Flamengo na temporada passada, zagueiro se aproxima de acerto com o Vasco. O Vasco estava focado no mercado em busca de um zagueiro. O próprio gerente-geral Carlos Brasil chegou a comentar sobre o assunto em uma live no canal Atenção Vascaínos. O profissional explicou como o clube estava procurando um defensor e afirmou que não contrataria qualquer um para dar satisfação ao torcedor vascaíno. Depois de fazer várias pesquisas no mercado, o Gigante da Colina encontrou um nome de consenso da comissão técnica. Atualmente no Fortaleza, o zagueiro Quinteiro está perto de ser anunciado pelo Cruz Maltino. As negociações estão avançadas e o atleta deve chegar ao Rio de Janeiro nas próximas semanas. A informação inicial foi publicada pelo canal Atenção Vascaínos. Pretendido pelo Vasco, o zagueiro foi cotado no Flamengo na temporada passada. O rival chegou a fazer uma consulta pelo atleta em 2021 a pedido do técnico Rogério Ceni naquela época. O colombiano de 26 anos de idade foi revelado pelo Deportivo Cali e chegou ao Fortaleza no ano de 2019. Teve um momento muito bom com a equipe nordestina e era um dos principais atletas da equipe nas temporadas de 2019 e 2020. Porém, perdeu espaço no último ano e acabou sendo emprestado para o Juventude. Além de Quinteiro, o Vasco também negocia a chegada do volante Luiz Henrique, também da equipe do Fortaleza. Juan Quinteiro e Luiz Henrique já estiveram emprestados pelo Fortaleza para outros clubes na temporada passada. O zagueiro de 26 anos disputou o último Brasileirão pelo Juventude, enquanto o volante de 22 anos atuou na Série B com a camisa do Botafogo. Luiz Henrique foi contratado pelo Fortaleza no ano de 2020 e no clube soma um total de 30 jogos, 3 gols e 6 assistências. No ano passado, o volante foi emprestado ao Botafogo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 e atuou por 11 jogos na equipe carioca. Como os dois jogadores pertencem ao Fortaleza, o Vasco negocia a contratação dos dois jogadores com o próprio clube cearense. A intenção do Cruz Maltino é contratar Quinteiro e Luiz Henrique por empréstimo. Dessa maneira, o Vasco está bem próximo de acertar com mais dois reforços. O clube tem negociações avançadas com o zagueiro Quinteiro e também com o volante Luiz Henrique. A dupla pertence ao Fortaleza e deve chegar por empréstimo até o fim do ano. Mas e aí, vascaínos, qual é a sua opinião em relação
a esses dois possíveis novos reforços do Vasco para a temporada de 2022. Eu quero saber se você aprova ou não esses dois possíveis novos reforços para o time de Zé Ricardo. Zé Ricardo descarta a formação com 3 zagueiros e Luiz Cangá deve voltar ao banco. Vasco da Gama pode ter alteração no seu esquema tático de sua defesa na partida desta quarta-feira contra a Portuguesa. O Vasco pode ter uma mudança importante para o duelo contra a Portuguesa nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. O técnico Zé Ricardo deve voltar a escalar 2 zagueiros e com isso o equatoriano Luiz Cangá, que fez sua estreia contra o Madureira, deve ser o jogador que perderá a posição no setor defensivo. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa. Sem Cangá, a defesa do Gigante será formada por Anderson Conceição e Ulisses, assim como foi nas 3 primeiras partidas do campeonato estadual. O equatoriano, que teve boa atuação na partida diante do tricolor suburbano, fica como uma opção no banco de reservas. O Cruz Maltino é um dos times que mais sofreram gols até aqui no campeonato estadual. Foram 6 tentos em 4 jogos, só o Madureira foi mais vazado em 8 oportunidades. Volta Redonda e Nova Iguaçu também tiveram as redes balançadas 6 vezes. Além disso, o treinador deve fazer outras alterações no time considerado titular. Edmar e o Everton podem ser poupados, dando lugar a Riquelme e Léo Matos, respectivamente. Já Bruno Nazário, com 2 amarelos, pode dar lugar a Nenê, que não jogou na última rodada. O time da Cruz de Malta ocupa a 2ª colocação do Campeonato Carioca, com os mesmos 10 pontos do Botafogo, mas com um saldo menor. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.